Zeyang caminhou pela propriedade do templo de sua família, admirando as árvores dançando junto ao vento, o céu dourado do entardecer e as flores cheias de cores vivas. Ele estava ansioso para ir ao estábulo. Zeyang sempre gostou de animais, especialmente os cavalos que seu clã usava. Bestas mágicas, criaturas que possuíam um núcleo de mana dentro de seus corpos. O núcleo determinava o nível de poder e inteligência das bestas mágicas. Os cavalos eram de nível 4, o mais alto do tipo transporte disponível aos membros do clã. Chegando ao estábulo, ele viu o cocheiro, um senhor de barba acinzentada, usando equipamento para cuidar dos estábulos. O garoto se aproximou e cumprimentou. "Bom dia, Sr. Lee. Voltei para ver os cavalos." "Bom dia, jovem mestre. Que bom te ver aqui novamente. Venha, esses espertinhos adoram as suas visitas." "Lógico, meus bolsos estão sempre cheios de petiscos. Eles são mesmo espertos", disse o menino rindo confortavelmente. Os lábios do cocheiro acompanharam automaticamente o sorriso radiante de seu jovem mestre. Ele se enchia de alegria ao ver um menino de somente 9 anos que já aprendia tudo sobre o templo, somente observando e perguntando por aí. O velho homem levou Zeyang para dentro do estábulo, onde havia vários cavalos diferentes. Eles se linchavam e batiam as patas no chão, sentindo a presença dos visitantes. Alguns tinham labaredas de fogo em suas patas e soltavam fumaça pelo nariz. Outros pareciam vestidos com uma armadura de gelo em volta de seu pelo branco azulado. O clã tinha pelo menos 20 de cada um dos 7 elementos mágicos comuns: fogo, água, terra, ar, eletricidade, luz e sombras. Aqui estão os cavalos selvagens, jovem mestre. Que eles são bestas de nível 4 e que isso mede o poder deles, você já sabe. Mas sabe que eles podem correr mais rápido que um soldado de nível 5? Ou podem saltar mais alto que as árvores do templo? Eles podem até mesmo se comunicar de forma rudimentar com os humanos através de seus sentidos de mana. Eles parecem muito poderosos. Como o senhor conseguiu se tornar mestre de todos eles? Foi uma longa história, garoto. Eu tive que provar o meu valor para eles, enfrentando cada um em uma batalha mano a mano. Mas isso é assunto para outra hora. Quando seu professor te ensinar sobre contrato com bestas, você pode voltar aqui e me perguntar mais, disse o velho, colocando seu jovem mestre em cima de um dos cavalos do elemento terra, que eram mais robustos e fortes, porém mais lentos e resistentes. Eles eram a melhor escolha para longas viagens, ou para deixar um garotinho brincar até o anoitecer sem demonstrar sinais de cansaço. No dia seguinte, Zeyang abriu os olhos lentamente, sentindo a luz do sol invadir o seu quarto no templo. Ele se espreguiçou na cama, tentando afastar o sono que ainda o dominava. Olhou em volta, viu as paredes de pedra, os móveis simples e a perfumada fumaça do incenso que entrava pelas frestas da porta. Zeyang não pôde deixar de observar, fascinado, a fumaça brincar com as pedras de luz alaranjadas, lentamente voando entre as partículas de mana de fogo, que flutuavam ao redor, deixando o ambiente magicamente morno e aconchegante. Ele se levantou da cama e caminhou até a janela, abrindo-a de uma só vez. O vento refrescante que entrou expulsou o sono de seu rosto, trazendo consigo o aroma da montanha que se erguia imponente no horizonte. Ele observou o céu azulado do planeta Aura, com suas florestas verdes, seus rios cristalinos e as nuvens levemente coloridas, dando vida aos primeiros sinais de um novo dia. Ele sorriu e pensou como a natureza era fascinante. Mesmo estando disperso na paisagem, Zeyang notou uma pequena folha voando até sua janela, que flutuava de forma quase irregular, mas de alguma forma, entre seus giros, subindo e descendo, a folha pousou confortavelmente no topo de sua cabeça. Poucos segundos se passaram até o estalo acontecer. Seus olhos se fecharam,
Sua respiração sincronizou com as correntes de vento que corriam soltas e subitamente se acalmavam, seguindo um ciclo calmo e constante. Certo, o vento pode fazer movimentos circulares, os tornados, as tempestades fazem isso. As folhas dos pastos rodopiam também, mas é tudo muito imprevisível. Como pode ser isso? Não deveria ter nada que o cérebro humano não possa compreender com a ajuda da magia, certo? Se eu puder usar só um pouquinho do meu sentido de mana para observar esse vento maldito... Acho que só um pouco não faz mal, certo? Os lábios do pequeno aprendiz se esticaram para trás, formando um sorriso como de uma raposa escondida num galinheiro. Ao mesmo tempo, dezenas de partículas azuis começaram a surgir do corpo de Zeyang, explodindo até a marca de 2 metros de distância, formando uma esfera transparente que era praticamente invisível a olho nu. Apoiado na beirada da janela, sem noção alguma de qualquer coisa além da corrente de vento, que soprava de fora e se chocava contra seu corpo, desviando-se ao chocar em sua pele. Zeyang conseguia ver todo o caminho, de onde vinha, para onde ia. Tudo durante um único segundo ele poderia calcular com a ajuda de seu sentido mágico. Ele adorava esse sentimento, a liberdade de pensar livremente e acessar as respostas que ele nunca se cansava de buscar. Estavam todas ali na sua frente, só esperando para serem teorizadas e testadas. De repente, uma violenta rajada de vento atinge Zeyang vindo da direção de sua porta. Tudo que ele previu naquele segundo foi por um caminho completamente diferente, devido ao caos no ambiente que a rajada da porta causou. "Você está usando magia sem supervisão de novo?" gritou sua mãe a Kiriyang, pouco antes do campo transparente explodir em 1000 pedaços. O garoto caiu de bunda no chão, virando-se de forma envergonhada e com os olhos marejados. "Quantas vezes precisamos te lembrar que magia na sua idade pode destruir seu centro de mana e te deixar incapaz de usar magia para sempre?" Sua voz aumentava a cada palavra. "Você está com sorte, pois seu avô saiu para ver o prefeito e organizar a próxima cerimônia de purificação, ou ele sem dúvidas teria notado. Meu filho, sua mãe se esforça muito para manter a sua educação com os tutores da família. Eu sei que você ainda é uma criança, mas eu preciso da sua ajuda para seguir as regras", disse sua mãe com uma expressão de preocupação no rosto. Segundo os ensinamentos do clã Yang, magia só poderia ser treinada a partir dos 11 anos. Somente nessa idade, o corpo terminaria de desenvolver suas veias de mana completamente. A mente de Zeyang estava um caos. Ele não podia contar para sua mãe que, na verdade, praticava todos os dias há 3 anos. Ao entrar no estado de meditação de forma natural, ele esqueceu de conter sua mana, e até sua mãe, que deixou de praticar magia há muitos anos, conseguiu perceber. Ele sabia que sua mãe fazia de tudo para lhe dar o melhor, mesmo com as amarras do clã enraizadas em seus ossos. Seu coração apertava ao lembrar de todas as vezes que sua mãe lhe disse para aguentar e se fortalecer com o método da família, para que ele finalmente conseguisse se libertar. Mas ela não sabia que o objetivo do garoto era bem maior. Ele nunca conseguiria sair sem ela daqui, mas sabia que para ter o direito de levar sua mãe para longe de forma segura, ele teria que ter o nível de pelo menos um ancião. Qual era o poder de um ancião? Zeyang ainda não tinha certeza, mas 3 anos atrás ele teve um vislumbre. Quando um bando de arpias rochosas, uma bestalada de nível 4, foram expulsas da montanha por uma besta de nível superior e desceram até o templo Yang em busca de um novo ninho. Os gritos animalescos e o som de asas cortando o vento ecoavam pelas ruas do clã espalhando terror. No meio da confusão, os guardas da muralha sentiram a sombra roxa subir aos céus na velocidade de um raio. Incontáveis runas de um roxo profundo e brilhante rapidamente se acumularam ao redor da sombra, criando uma aura robusta que todos os presentes puderam sentir. Após poucos segundos, uma gigantesca nuvem cinzenta surgia crescendo no céu, entre o cultivador coberto de runas e as costas da última arpia do bando. Com o aceno da figura púrpura,
o gigantesco círculo de nuvens escureceu e materializou milhares de serpentes elétricas, mais grossas que um barril de madeira, e olhos vermelhos sangue encarando ferozmente suas vítimas aladas. As bestas não tiveram tempo nem de se virar para fugir, pois em um piscar de olhos, todas, sem exceção, foram completamente carbonizadas em uma ofuscante explosão elétrica, deixando para trás somente ossos negros e núcleos amarelos radiantes que despencaram ao mesmo tempo dos céus. Zeyang tinha 6 anos na época. Aquele poder descomunal deixou o garoto deslumbrado. Ele sentiu medo quando viu a nuvem de bestas vindo até o seu clã. Era um evento comum bestas deixarem a floresta em busca de novas presas, ou fugindo de algum perigo, e rapidamente seriam eliminadas pelos guardas. Mas um bando de milhares era outra história. Os membros comuns do clã seriam dizimados com essa quantidade. Mas, para um ancião, era questão de uma única habilidade. Mais tarde, Zeyang descobriu que a poderosa tempestade de raios se chamava Punição Yang das Serpentes Celestiais, uma magia de nível 6, bem famosa em seu clã. Um membro que subia ao posto de ancião poderia escolher uma habilidade de 6º nível e a grande maioria escolheria essa. Com um alto poder contra muitos alvos, sendo do elemento raio, famoso por seu poder de perfurar as mais robustas defesas. Era tentadora demais para deixar passar. Todos queriam se destacar em batalhas de grande escala, e nada melhor que um ataque abrangente, efetivo e rápido para impactar uma guerra e ganhar méritos no clã. No planeta Aura, o poder ditava a lei. Os poderosos viviam às regalias, colhiam os melhores recursos e eram servidos em todos os lugares, enquanto os fracos abaixavam a cabeça e tentavam não atrair nenhuma atenção ruim, pois quando alguém se tornava o alvo de qualquer figura poderosa, todos passavam a ver o azarado como uma presa. Seus iguais passavam a caçá-los tentando ganhar favores e recompensas, amizades, laços familiares, relacionamentos ou mestres. Nada disso se sustentava diante de um poder desproporcional. Ao perceber que sua mãe ainda o encarava esperando uma resposta, o garoto prometeu seguir as regras do clã e abaixou a cabeça, enquanto a elegante mulher deixava o pequeno quarto. Lentamente, os passos dela começaram a ficar abafados. Então, Zeyang andou até um dos cantos de seu quarto e abriu uma gaveta de seu armário. Um caderno com capa de couro escuro e a gravura de nó do infinito brilhando em vermelho repousava no fundo da gaveta. O símbolo era formado por uma linha ligada de ponta a ponta que se cruzava, criando 9 voltas que eram percorridas por um fluxo de magia constante. O livro foi colocado dentro de sua camiseta. Pegou sua bolsa e pulou da janela, caindo nos jardins laterais que enfeitavam a moradia principal do clã. Enquanto corria, Zeyang acenava para todos que passavam por ele. Todos os funcionários correspondiam de forma animada. Alguns membros principais somente respondiam com um leve aceno, e alguns nem mesmo olhavam para ele. O garoto ignorava. Chegando perto dos muros do templo, sua velocidade diminuiu. Seus passos ficaram leves, se escorando pelas construções e estátuas. O garoto habilmente passava escondido dos olhos dos guardas. De frente para o muro mais alto, Zeyang se concentrou novamente. Ao circular uma quantidade quase mínima de mana em seus pés, se abaixou e pulou com toda a sua força. O garoto passou facilmente pelo muro de 3 metros de altura, pisando levemente nas telhas que cobriam a estrutura. Zeyang já estava mirando em um galho de uma árvore próxima quando sentiu um puxão em seu colarinho. "Onde pensa que vai, moleque?" disse um guarda com um brasão Yang no peito, representando sua posição como líder do portão leste. Você pode até enganar os guardas para ser de fininho, mas achou mesmo que usar essa sua mana gritante não chamaria minha atenção? Já terminou seus deveres com o clã? O guarda era alto e forte, cabelos escuros amarrados para trás e tinha uma expressão firme enquanto olhava para o garotinho pendurado em suas mãos, pela camiseta. "Junyang,
Me solta logo. Você sabe que hoje é meu dia de praticar meditação. Só vou para desfiladeiro dentro da propriedade. Não estou cometendo nenhum crime, disse o garoto, tentando acertar um chute no rosto de seu agora sorridente primo mais velho, que nem se esforçava para desviar. Tudo bem, tudo bem. Vê se não vai longe demais. Com o líder fora do templo, nossos rivais ficam mais corajosos, disse Jun Yang, enquanto soltava o garoto, que caiu de bunda no chão, e já saiu correndo e agradecendo seu querido primo. Ninguém ousava agir de forma extravagante com Ze Yang perto de seu primo. Todos sabem do apreço que esse prodígio da guarda do clã tinha pelo menino, que era o único que recebia sorrisos e brincadeiras do mesmo. De resto, a carranca e rigidez do guarda Jun eram amplamente conhecidas pelos membros. Sublíder Lin, assuma o posto no sentido de mana. Vou fazer a patrulha no lado leste da propriedade e ficar de olho no garoto. Sim, senhor! Respondeu o guarda, que saiu como uma sombra, deixando o líder com seus pensamentos. Ao chegar na beirada do desfiladeiro que separava a propriedade Yang da floresta da montanha, Ze Yang se sentou em posição meditativa. Colocou sua mão por cima do símbolo do centro do livro e começou a circular a magia em suas veias de mana. Sua palma começou a brilhar levemente em vermelho, e pequenas runas se formaram em sua pele. O garoto fez exatamente como viu seu avô fazer ao ensinar os garotos mais velhos do clã, como desativar o selo do livro de treinamento das técnicas Yang. O símbolo perdeu a cor enquanto o menino folheava o livro, que aos poucos foi preenchendo as páginas em branco com os poderosos ensinamentos. Ele tinha que ler rápido, pois imaginou que seu primo apareceria em algum momento. Se ele visse o livro, iria confiscar no mesmo momento. Ze Yang não sabia o motivo, mas ele sentia que suas veias já estavam prontas há muito tempo. Quando trouxe o assunto para seu avô há alguns anos, foi severamente repreendido. Ele disse que uma criança não teria como saber uma coisa dessas. Após isso, ele decidiu praticar em segredo. A parte mais importante do treinamento mágico é a capacidade de sentir a mana, dentro dos corpos, no meio ambiente, no solo e nos céus. A magia está presente em todos os lugares. O quanto você pode sentir determina o quanto você pode manipular. Por exemplo, no momento, Ze Yang é um mago de nível 2. Para a maioria dos seres humanos, atingir esse nível em 5 anos de treinamento era considerado bom. No clã Yang, esse valor era reduzido para 3 anos devido à influência da energia Yang, cultivada pelos membros, que acelerava tanto a velocidade de conjurar a mana como de acumular ela. Mas mesmo assim, se o praticante não fosse capaz de desenvolver sua capacidade de sentir a sua mana ao redor, como ela se comporta e como modificá-la, ele ficaria para sempre preso nos estágios mais baixos da magia. Para Ze Yang, sentir a mana sempre foi um problema. Ele precisava mentalizar muito mais do que o livro descrevia. Depois de descobrir que ele poderia ver as partículas de mana que mais ninguém era capaz de enxergar, somente sentir, aprendendo com sua experiência frustrante de contar sobre suas veias, decidiu deixar essa informação em segredo de todos. Mesmo que ele pudesse enxergar, isso não ajudava o seu treinamento. Poderia ajudar a encontrar objetos, seres, locais e armadilhas que tivessem as partículas de mana em volta, mas para cultivar a mana em seu corpo era totalmente inútil. Diferente das partículas de mana, as runas que se formavam para comandar a magia são visíveis a todos. Magos avançados podem aprender a mascarar as runas para executar ataques furtivos ou espionagem, mas, além de atrasar a conjuração, gasta mais mana e não é 100% efetivo. Se o alvo do feitiço for de nível superior ao do atacante, alguns pequenos sinais de mana podem escapar, e se o alvo estiver atento, toda a vantagem da furtividade se perde. Toda técnica tem sua fraqueza, e somente os que se lembram disso vivem para contá-las aos seus. A frase que seu avô sempre falava aos membros em seu discurso invadiu os pensamentos do jovem ao pensar nas runas. Os estudiosos da magia se agarraram ao tema das runas há séculos, tentando desvendar a lei que controlam as mesmas. Como magos, só é possível moldar a mana mentalizando a runa correspondente à ação que deseja fazer. Por exemplo, a magia de nível 2, Seta de Fogo, é composta por 4 runas:
fogo, concentrar, perfurar e atirar. A primeira runa sempre dita o elemento, seguida de runa de comando, formando assim uma magia de fogo, que pode ser atirada e tem o objetivo de perfurar o alvo com mana concentrada. Nos primeiros níveis pode parecer simples, e realmente é, pois usam somente runas de conhecimento geral, liberadas ao povo para execução de magias de nível 2 ou menor. Runas para tarefas mais complexas e personalizadas, runas melhoradas, mais rápidas, com menos mana gasta ao se formarem, são os maiores segredos de cada organização mágica do planeta. Após as runas se formarem, não é possível dizer qual combinação foi usada, qual a ordem ou quanta mana foi colocada para a construção dela. Cada grupo acumulou seus conhecimentos para criar os próprios métodos de como usar a magia, os Grimórios Rúnicos. Era exatamente o caso do livro nas mãos do garoto. O método Yang utilizava uma das forças universais, a energia Yang, para auxiliar a mana em seus corpos a funcionar de forma otimizada. Utilizando os 3 primeiros conceitos dessa energia, a aceleração para circular a mana em seus corpos, o calor em suas magias de fogo e raio para amplificação de poder e a purificação, para curar e aprimorar o corpo e a mente. Sentado de frente para a beira do desfiladeiro, olhando para a floresta verdejante do outro lado, ele podia sentir o vento soprando em seu rosto, o sol aquecendo sua pele, o cheiro da terra e das plantas. Ele fechou os olhos, aspirou até o limite de seus pulmões, segurando todo o ar, enquanto começava a sentir a mana entrar em seu corpo. Soltando de forma lenta e constante, o ar saía enquanto a mana adentrava por suas veias de mana. 2 pontos azuis brilhantes começaram a girar ao lado de seu coração, representando o nível 2 como mago. Os núcleos engataram em um ritmo constante, movimentando a mana em seu corpo, agora muito acelerada. A cada novo ciclo de respiração, cada vez mais presente, uma luz carmesim começou a preencher a borda dos núcleos em movimento. A luz era quente, inquieta e quase fora de controle, agitando e empurrando as 2 esferas de mana concentrada até quase dobrar a velocidade inicial. Este era o primeiro passo do método Yang. Zeyang respirava constantemente sem perder o ritmo. Seu corpo parecia um vórtice sugando as partículas de mana do ambiente para usar de combustível no poderoso motor mágico dentro dele. A mana corria furiosa, como uma cachoeira passando por uma tromba d'água. Suas veias expandindo de forma dolorosa, preparando o corpo para sustentar cada vez mais mana. As células de seu corpo recebendo o batismo constante da mana acelerada, ficando mais resistentes pouco a pouco. O treinamento corporal da família Yang era exaustivo por si só. 6 dias de exercício para fortalecimento, flexibilidade, testes de reflexo com objetos pesados atirados por seus tutores, além dos treinos de combates diários. Todos pareciam brincadeira de criança ao serem comparados ao treinamento mágico. Muitos não conseguiam manter a mana acelerada em seus corpos por muito tempo. 4 horas seguidas são o limite para a maioria dos adultos do clã. As crianças mais tenazes aguentavam no máximo 2 horas, antes de se rastejarem para a fonte de água no centro do pátio de treino do clã, para resfriar seus corpos vermelhos como camarões. Zeyang não estava longe disso. Ele aguentava 1 hora e 40 minutos antes de precisar descansar mais meia hora e repetir o processo. Seu limite são 4 treinos em seu dia de meditação e 1 treino em seus dias de fortalecimento corporal. Nos intervalos de descanso, ele não parava o ritmo e praticava feitiços básicos de água para refrigerar seu corpo. O elemento água era em sua maioria de natureza calma, precisa e paciente, diferente do garoto, que não aguentava ficar parado em seu tempo de descanso, levando a uma clara dificuldade com o elemento. Todos os membros sabiam da necessidade de masterizar feitiços auxiliares de água para lidar com o superaquecimento, tanto do treino como do combate que o método Yang trazia em contrapartida aos benefícios do mesmo. Quanto mais automático, constante e preciso for a habilidade do mago em sustentar a difícil tarefa de se regular usando os feitiços de nível 1 e 2, escudo de água e escudo de gelo em conjunto, mais tempo o usuário poderia se manter no estado acelerado ou aquecido.
Totalmente concentrado em suas atividades, os olhos afiados e esguios fitando o garoto do outro lado do desfiladeiro, abrigados nas sombras, passaram totalmente despercebidos. Um homem magro, com vestes escuras cobrindo todo o corpo e formando uma combinação de tons que se mesclavam com a selva. Suor encharcando todo o seu corpo. Sua respiração acelerada e um certo torpor em suas pupilas demonstravam o estado de choque do espião, ao presenciar o pequeno herdeiro Yang usando o escudo de água em seu corpo vermelho. Zeyang estava pronto para começar um novo ciclo de mana quando sentiu uma presença de mana densa atravessar seu corpo vindo de trás dele. Rapidamente cessou todos seus esforços. Voltou seu livro para dentro de suas vestes e se preparou para receber seu primo, que já podia ser visto pulando de árvore em árvore antes de pousar ao seu lado. Como você ficou todo molhado somente meditando, moleque? Sacomé, né, primo? Disse o garoto rindo desajeitadamente. Eu não consigo ficar muito tempo parado e resolvi descer o desfiladeiro para procurar ervas raras. Procurei por muito tempo e não encontrei nada. Quando subi, pingando de suor, joguei minha água na cabeça para... Em um piscar de olhos, a mana do guarda-jum explodiu, para fora do seu corpo, empurrando o garoto para o lado, ao mesmo tempo que uma lança elétrica perfurou o ar em direção à floresta. Antes que Zeyang pudesse entender o que aconteceu, seu primo já estava do outro lado do desfiladeiro, perseguindo a figura esguia que se teleportou cerca de 20 metros, deixando uma sombra para ser atingida pela poderosa lança. O arbusto que a figura estava desapareceu em um instante, deixando uma cratera fumegante no lugar. Zeyang piscou algumas vezes antes de se recompor e ver um escudo translúcido de puro gelo ao seu redor. 2 guardas estavam ao lado do escudo, mantendo a vigilância em todas as direções. A perseguição estava frenética, atormentado por chamas e raios precisos como uma espada recém-forjada, não permitiam qualquer erro por parte do espião. Ventos corriam em suas pernas, sombras eram deixadas para trás ao desaparecer pouco antes de ser atingido por bolas de fogo mortais. Mas nada que ele tentava atrasava a aproximação constante do líder da guarda. Percebendo seu destino iminente, a figura sombria puxou seu colar em formato de vespa. Runas de um preto profundo circulavam de forma cometida em volta do colar. O alvo conjurou magia, disse o homem com a boca próxima ao estranho objeto que já formava completamente uma vespa negra, tão pequena como uma uva. Ativando um pergaminho encantado com um feitiço de ocultação, o homem soprou o inseto para o tronco de uma árvore ao entrar na vegetação, ocultando-se por um segundo da visão do obstinado guarda. Assim que a vespa pousou no tronco, já se enfiou em um buraco de madeira e a magia de ocultação ativou, fechando o buraco com um disfarce perfeito na madeira. Logo após se afastar da copa das árvores, dentes de pura eletricidade marcando suas costas como alvo surgiram. Uma serpente elétrica, uma marca registrada do clã Yang, o feitiço de nível 3, prisão da serpente elétrica. Após verificar que o feitiço não afetou o tronco da árvore, o espião que gastou o tempo de conjurar outro feitiço de fuga para deixar a mensagem aceitou seu destino. O feitiço cravou os dentes em seu ombro, enquanto uma corrente paralisava seus movimentos. O corpo da cobra se enrolou em volta de seus membros, o forçando a cair de bruços, travando os dentes para suportar o potente choque. Finalmente te peguei, ratinho das sombras. Agora você vem comigo. Vamos descobrir quem teve a coragem de invadir a seita Yang e espionar nossas crianças. Os anciãos vão adorar assistir ao interrogatório bem de perto. Prestes a imobilizar o espião, o experiente guarda ouviu o barulho de algo quebrando. Ao inspecionar seu alvo, notou um líquido preto escorrendo da boca da figura sombria. Em menos de um segundo, um lodo grosso jorrou e começou a envolver o corpo do espião. Quebrando o feitiço como um ácido, fez Jun Yang perceber que se tratava de uma das poções mais perversas do mercado negro, o Elixir da Corrupção. Uma gota era o suficiente para transformar qualquer ser vivo com mana em um monstro de miasma. A mana corrompida com energia da morte se transformava em miasma. Ambientes de forte energia da morte, como campos de guerra abandonados, cemitérios esquecidos e biomas de energia negativa, eram as principais fontes de miasma. Esses terrenos abrigavam criaturas de mana corrompida,
espectros, ghouls, zumbis e esqueletos, todo tipo de criatura de morte. Leve essa mensagem ao cachorro velho do clã Yang. É melhor comer seus últimos ossos ruídos e torcer para ser o suficiente, pois as sombras estão sempre à espreita. A última palavra saiu ao mesmo tempo que seu corpo foi completamente engolido pelo miasma, dando origem a um monstro gigantesco.